A exploração de mão de obra de crianças e adolescentes preocupa e muito a Justiça do Trabalho. É por isso que os 24 TRTs contam com representantes no Programa de Combate ao Trabalho Infantil, criado pelo TST para sensibilizar a sociedade sobre o problema. Em Santa Catarina, os gestores do programa idealizaram e produziram um documentário que mostra a gravidade do problema no estado. Veja só. Cristiane, Osvaldo, Cláudio, César, nomes fictícios de algumas das centenas de crianças que exercem algum tipo de trabalho em Santa Catarina. Segundo o IBGE, o estado tem o pior índice do Brasil de trabalho entre crianças e adolescentes com idade de 10 a 17 anos. Para mostrar essa triste realidade, muitas vezes desconhecida do resto do país, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região produziu o documentário Não é Brinquedo. O vídeo traz dados alarmantes. Para se ter uma ideia, nas áreas rurais, 1 em cada 2 crianças de 10 a 13 anos trabalha. Isso porque 90% da agricultura em Santa Catarina é familiar. Nós não podemos atribuir exclusivamente às famílias a culpa, se é que pode se dizer nesse sentido tão grave assim, por permitir, incentivar e necessitar de que a criança e o adolescente trabalhem. Nós precisamos ampliar esse universo. Porque se a família precisa sim, embora não seja da criança e do adolescente esta atividade em específico, de prover sustento para a família, se a família precisa sim, nós precisamos também que o poder público veja esta situação. Nos últimos 5 anos, 840 crianças e adolescentes foram afastadas do trabalho irregular em municípios catarinenses. As fiscalizações elas são motivadas ou por denúncias ou por um planejamento estratégico, como por exemplo, na época que a colheita do tomate, a gente vai para as regiões que a gente já sabe que tem maior produção e vai procurar as propriedades rurais. Infelizmente, há poucas denúncias de trabalho infantil, acredito que porque a sociedade tem uma certa conivência com esse tipo de situação. Conforme a Constituição Federal, é proibido o trabalho com menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, aí sim a partir dos 14 anos. Esse trabalho, mediante contrato de aprendizagem, ele é recomendável, porque enquanto o adolescente está trabalhando, ele está também se qualificando num curso profissionalizante. Isso é uma alternativa para esse adolescente que estava no trabalho infantil. Além de mostrar flagrantes da exploração de mão de obra infantil no estado, o documentário aborda os riscos trazidos à saúde e ao futuro das crianças. O aparelho osteomuscular da criança é muito mais frágil do que o dos adultos. Ele tem menos cálcio, ele é mais plástico e ainda tem o aspecto importante de que está em desenvolvimento, em crescimento. A lógica de uma sobrecarga em cima desse sistema em desenvolvimento, principalmente nos ossos longos, aumenta o risco de você ter deformidades, arqueamento dos ossos longos, nas pernas, nos braços, que fazem com que, posteriormente, essas alterações se tornem permanentes. No caso de carregamento de peso excessivo sobre a coluna vertebral, é possível fazer lesão nos discos vertebrais, causando problemas futuros que vão se tornar hérnias de disco, bicos de papagaio e outras doenças que parecem que são problemas dos adultos, mas na verdade foram, de certa forma, induzidos na infância com condições de trabalho extenuantes. Quanto mais cedo a criança e o adolescente ingressa no mercado de trabalho, menor será o salário dela quando ela for adulta. Então é uma coisa que não é boa ir cedo, sem preparo, sem formação. Vai ser mais uma massa nessa produção de mão de obra desqualificada. O documentário Não é Brinquedo, produzido pelo TRT de Santa Catarina, está disponível na internet. Para assisti-lo, basta acessar www.trt12.jus.br. No próximo bloco, vamos fazer uma viagem até 1928 no quadro Memória JT. E no Meu Trabalho é uma Arte, as peças feitas por um artesão de Teresina. Nós voltamos daqui a pouco.
O Facebook do Conselho Superior da Justiça do Trabalho apresenta a Retrospectiva 2014. A página relembra decisões e leis sobre direito do trabalhador que foram destaque no ano passado. Quer saber mais? Acesse www.facebook.com/csjtoficial. Vamos fazer uma viagem até 1928 e ver que, nesta época, o Conselho Nacional do Trabalho passou a ter novas normas. Este conselho se dedicava ao estudo de problemas relacionados ao trabalho e à previdência social. É o que você acompanha agora no quadro Memória JT. 1928, ano em que o Conselho Nacional do Trabalho passou a ter um novo regulamento. O Decreto 18.074, de 19 de janeiro de 1928, criou a norma que estabelecia a composição, organização e atribuições do CNT. O documento evidenciava algumas questões trabalhistas que mereciam maior atenção à época e deveriam ser avaliadas por seções específicas, como os contratos coletivos de trabalho, sistemas de conciliação e arbitragem, férias, trabalho de crianças e mulheres, acidentes de trabalho e caixas de aposentadorias. A principal atribuição dos conselheiros era avaliar a aplicação das leis sociais ao mercado de trabalho. O decreto também reafirmou a finalidade do Conselho, órgão até então ligado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Segundo o documento, o CNT era uma corporação destinada ao estudo dos problemas da economia social e de todos os assuntos que pudessem interessar a organização do trabalho e da previdência social. No próximo programa, os reflexos no Brasil da quebra da Bolsa de Nova York. Mãos firmes e olhos bem atentos a cada detalhe. Isso é essencial para quem trabalha com argila. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, você vai conhecer as peças de um artesão de Teresina, no Piauí. Para mostrar as técnicas e curiosidades do ofício, nós fomos visitar o Polo Cerâmico da cidade. Ser artesão requer talento, criatividade e atenção. José Carlos começou a mexer com o barro quando ainda era criança, mas fazer cerâmica se tornou uma paixão quando foi morar com o padrasto. Quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi. Meu padrasto, ele trabalhava já com argila, né? Comecei trabalhando com ele como auxiliar e fui aprendendo o ofício, né? E ao longo do tempo aprendi, passei vários anos trabalhando com ele e houve a necessidade de eu trabalhar, botar meu próprio negócio. E botei e graças a Deus tem dado certo. Na oficina dele, em Teresina, no Piauí, o trabalho não para. José Carlos produz até 50 peças por dia. Os tamanhos, formatos e preços variam muito. Tem produto que pode chegar até R$3.000. Quem vem de longe e quer comprar alguma peça pode conhecer como é feita a produção. A gente deixa essa porta aberta justamente para isso, para que a pessoa veja, para ele sentir o que é a produção. E no momento que ele sente, ele vê o trabalho, ele até passa a dar muito mais valor, né? A gente deixa bem aberto, a gente convida para dar uma olhada quando a gente está produzindo. Aí quando ele vê aquilo dali, ele passa a dar mais valor, porque ele começa a ver o processo, na verdade. O José Carlos faz peças como esta há mais de 20 anos. Quem olha de longe acha que é fácil, mas na verdade é preciso muita prática e delicadeza. Eu vou tentar fazer uma. Será que eu consigo? Aí você pode usar sempre a direita, entendeu? A esquerda, no caso, por dentro, para dar apoio para fora. Realmente, se o José Carlos não tivesse me ajudado, eu não conseguiria. É muito difícil, mas a peça ficou bonita. Para se manter na profissão, o artesão fez vários treinamentos. Veio os treinamentos, tanto pelo Sebrae, Prefeitura e os outros órgãos que oferecia, a gente estava sempre pronto para receber.
E a gente fez todos os treinamentos nessa área, eu tenho uns 32 certificados. E de lá para cá, a gente já começou a administrar curso. Hoje é que eu não saio mais por conta da oficina, né? Chegou um momento que a gente tem que se dedicar mais para a questão da oficina, para entregar encomenda, essas coisas todas. Mas nem sempre foi fácil. No início da profissão, quando trabalhava com olaria, ou seja, fazia tijolos, o José Carlos perdeu toda a produção por conta de um alagamento. Foram cerca de 15 mil tijolos. Mesmo assim, ele não desistiu. Foi morar com a mãe e o padrasto. Começou a mexer com o artesanato e aprendeu ainda mais. Quando a gente tem um foco, a gente sabe realmente o que é que a gente quer da vida, a gente tem que persistir. E foi isso que aconteceu. Eu persisti e logo em seguida foi melhorando, porque quando a gente pratica uma coisa várias vezes, com certeza a gente vai se aperfeiçoando naquilo dali. E foi isso que aconteceu. A gente foi se aperfeiçoando e hoje a gente tem um resultado que tem. Por ser uma profissão autônoma, o artesão precisa de planejamento. Aqui na oficina, outras pessoas também ajudam na produção. Os meninos que trabalham na produção, os colegas de trabalho, eles geralmente trabalham de 8, de 7 às 11. Eles não têm assim nada, assim, não tem aquele compromisso de chegar na hora certa. No meu caso, não. Eu já sou o próprio proprietário, no caso. Eu sei o que é que eu tenho que honrar com meus compromissos. Tem vezes que eu fico aqui até 24 horas, né? Quando é no período da queima. A oficina de José Carlos produz vasos e diversos objetos de decoração. Um para cada tipo de gosto. Sempre a gente faz algo diferente. Às vezes a gente tem uma e diz assim, essa peça ficou legal. Quando dá no dia seguinte, quando a gente começa a produzir, a gente já vê que ela já superou aquela outra. E assim sucessivamente. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!